Em 2017, tivemos diversas surpresas no cinema, principalmente no gênero de terror. Afinal, It a Coisa foi a maior estreia de um filme de terror da história. Hoje, preparamos uma lista para você começar a se programar para o cinema ano que vem. Filmes de terror que vão bombar em 2018. Então, fechem a porta, tragam água benta, suas orações e o fôlego, porque a nossa lista tá só começando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Sobrenatural, a última chave. Nesse quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Ranier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância. Sobrenatural, capítulo 4, tem direção do Adam Robitel, de A Possessão de Deborah Logan. O roteiro é de Leigh Whannell, que está na franquia desde o início e comandou o último filme, Sobrenatural: A Origem. Assim como A Invocação do Mal, essa franquia vem rendendo ótimos filmes de terror, então se preparem. Cloverfield. Olha só, se tem um J.J. Abrams na produção, tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo ótimo. O terceiro filme de monstros e terror, Cloverfield, olha só, promete. Os acontecimentos giram em torno de uma estação espacial americana que depois de um acidente descobre que a Terra simplesmente desapareceu. As coisas ficam mais estranhas quando, então, eles percebem o rastro de outra estação espacial nas proximidades. O filme foi adiado mais de uma vez e começou com o nome de Partícula Deus, e agora está sendo chamado simplesmente de uma sequência Cloverfield sem nome, literalmente. Cadáver. Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital como parte do pagamento pelo tratamento que recebeu. Contudo, a história fica um pouquinho mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local. O cadáver tem a direção de Diedrich Van Rogen e traz um elenco pouco conhecido como estrelas principais. Aniquilação. Baseado na trilogia Comando Sul, obra sci-fi escrita pelo Jeff Vandermeer e que ganhou o Nebula Award de melhor romance de sci-fi em 2014, 4 mulheres são enviadas em uma missão até um lugar misterioso conhecido como Área X. A Área X está abandonada e separada do resto da civilização. O grupo delas é a 12ª expedição e todas as outras tiveram casos estranhos de desaparecimentos, suicídios, câncer e até traumas psicológicos. A história é bizarra e completamente perturbada. Isso soa muito interessante pro gênero, não é mesmo? O elenco conta com o Oscar Isaac, a Jennifer Jason Leigh, a Gina Rodrigues, Tessa Thompson e a Natalie Portman. O roteiro e a direção ficam por conta do Alex Garland, responsável pelo sucesso de Ex Machina. Winchester, The House That Ghosts Built. De longe, essa é a maior estreia do gênero. Os diretores desse filme são os gêmeos Michelle e Peter Spirik, de Jogos Mortais, O Predestinado e 2019, O Ano da Extinção. No filme, Sarah Winchester, herdeira multimilionária da fortuna das armas Winchester, constrói uma mansão enorme para espiar a culpa sobre as armas. Ela se convence de que é assombrada pelas almas mortas à mão do rifle de repetição Winchester. Após a morte repentina de seu marido e filho, ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, à frente da construção de uma enorme mansão projetada para manter os maus espíritos na Bahia. Mas, quando o cético psiquiatra de São Francisco, o Eric Price, é despachado para a propriedade para avaliar o seu estado mental, ele descobre que a sua obsessão pode não ser assim tão insana. Afinal, o filme leva o público para dentro do labirinto de uma casa que acredita-se ser um dos lugares mais assombrados do mundo. O filme ainda conta com Jason Clarke, Angus Simpson e Sarah Snook no elenco. The Meg. 2 homens com diferentes pontos de vista e experiências de vida superam suas diferenças e unem forças diante de um mal terrível. Um megalodon, predador pré-histórico de quase 20 metros de comprimento, que passa a ameaçar a costa da Califórnia. Isso até parece coisa de sci-fi, né? Mas não é não. O protagonista desse suspense é ninguém menos do que o Jason Statham. O filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Steve Alten, que segundo ele, o filme será assustador, pois o megalodon era um tubarão pré-histórico de mais de 20 metros, então já se tornou um clássico. Pra bom ou pra ruim, será um clássico. Predador. O filme será uma sequência do filme de 1987, revelando a expansão sobre a mitologia do Predador, um alien caçador no qual humanos
meninos são suas principais vítimas. O filme vai se passar num subúrbio onde há um garotinho e seu pai no centro da ação. O ator Tom Jane, em uma entrevista, revelou um pouco sobre a trama do filme. A maioria dos personagens será veteranos de guerra com problemas psicológicos, ou seja, estresse pós-traumático, que se encontram em um hospital com Boyd Holbrook, o protagonista, um cara que viu a nave do predador chegando. Assim, além de virar o alvo do caçador alien, ele envolve todos esses veteranos de guerra, então tiro, porrada e bomba, pode acreditar. Shane Black, o roteirista de Homem de Ferro 3 e que participou como ator no original, escreveu a primeira versão do roteiro com Fred Decker. Também é o diretor do filme. No elenco estão Boyd Holbrook, Olivia Munn, Edward James Olmos, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay e Sterling K. Brown. Halloween, o reboot. Apesar de problemas de estúdio e produção, finalmente podemos dizer com certeza que uma das franquias mais importantes do gênero terá seu reboot no cinema em 2018. A produção é do James Blum, de A Invocação do Mal e Atividade Paranormal. Ele confirmou que o filme será dirigido pelo David Gordon Green e escrito pelo Danny McBride. No começo desse ano, a Dimension Films perdeu os direitos da franquia, que já durava 20 anos, mas os caras da Blumhouse Productions, de A Invocação do Mal, Atividade Paranormal, etc., compraram as aventuras do mal do Michael Myers, zerando quase tudo e deixando apenas o primeiro filme de 78 como original, ou seja, como canon. Nesse filme, a Jamie Lee Curtis está de volta. Mas na verdade, o que a gente sabe é que a protagonista do filme será sua filha, atriz que ainda não foi revelada. O filme também pode ter o retorno do John Carpenter, mas não como diretor, e sim como compositor da trilha sonora. A Hora do Pesadelo. Tentaram zerar a franquia em 2010, mas deu tudo errado. Tanto que cancelaram antes mesmo do filme sair nos cinemas. Desde então, especula-se um novo remake. Foi há alguns meses que confirmaram que isso realmente estava acontecendo, ou seja, o roteiro ficou a cargo do David Leslie Johnson, de A Invocação do Mal 2, ou seja, ele tem alguma ligação com a produtora Blumhouse? Sim, praticamente todos os filmes de terror até 2020 terão os dedos dessa galera que anda mudando e revolucionando o gênero nos Estados Unidos. Em algumas sinopses que têm circulado pelas internet, os elementos novos serão introduzidos na trama, assim como a presença do filho do Fred Krueger. A franquia A Hora do Pesadelo teve seu primeiro filme em 1984. Consagrou Fred Krueger como um dos personagens de terror mais famosos da história do cinema. O Robert Englund ficou iconizado como Fred Krueger em 8 filmes da franquia, e muitos fãs ainda sonham em vê-lo novamente como personagem, mas ele já confirmou que dessa vez não quer mais fazer o papel. O filme ainda não tem uma data de estreia. A Freira. Mais um spin-off de Invocação do Mal. Dessa vez, o filme contará a história de um dos personagens mais misteriosos da franquia, a Freira do Capeta Valak, que quase deixou o casal Lorraine e Ed Warren de cabelos brancos pela dificuldade que deu para combatê-la. O elenco do filme conta com a Thaís Farmiga e será dirigido pelo Corin Hard, de A Maldição da Floresta. O Mestre dos Brinquedos. O terror cult O Mestre dos Brinquedos ganhará uma refilmagem produzida pelo Lorenzo de Bonaventura, o mesmo produtor da franquia Transformers. Ele será escrito pelo S. Craig Zahler, de Bonnie Tomahawk, com Kurt Russell e o Patrick Wilson. De acordo com as informações do site The Hollywood Reporter, a refilmagem será parte de uma franquia que irá expandir a mitologia criada pelo produtor americano Charles Band, que fez seu nome ao criar uma série de franquias de filmes de terror de baixo orçamento, que uniam terror e doses de comédia. O remake promete unir o ar cômico com a violência das mortes causadas pelos bonecos. O primeiro filme da franquia Puppet Master trazia a história de bonecos que ganharam vidas graças ao antigo feitiço egípcio. Cada boneco é dotado de seus próprios poderes, que são uma ameaça aos humanos, dependendo de suas intenções. Aqui há espaço para vilões, anti-heróis e heróis, e me assustaram por toda a infância. Afinal, passava praticamente toda semana no SBT pela tarde, né? Caixa de Pássaros. Feita pela Netflix e estrelado pela atriz Sandra Bullock, o filme, com direção de Suzanne Bayer, de The Night Manager, e roteiro do Eric Heisserer, de A Chegada, é baseado no livro de Josh Malerman e é ambientado em um futuro pós-apocalíptico onde uma mãe e seus 2 filhos pequenos são sobreviventes de uma força alienígena, algo que causa uma violência mortal na população. Sempre que alguém olha diretamente para isso, ela surta e começa a matar as pessoas à sua volta. Por isso, nessa nova realidade, todo mundo sai com os olhos vendados. O livro é famoso e suas críticas são bem interessantes. No Dormirás.
é um filme espanhol dirigido pelo Gustavo Hernández. A história acontece em um hospital psiquiátrico abandonado, onde um grupo de teatro vanguardista com insônia preparou a montagem de uma peça criada há 20 anos por um grupo de pacientes. Ao longo de dias sem dormir, eles atingem novos limites de percepção, que enfrentam energias e histórias escondidas daquele lugar sombrio e agora macabro. A Escola. Esse deve ser o segundo melhor filme dessa lista. O trailer é bem macabro. Amy é uma cirurgiã atraente e bem-sucedida que luta para lidar com seus deveres na sala de emergência e os de jovem mãe cuidando de seu filho hospitalizado que caiu em coma. Depois de ser repreendida por seu chefe, o Dr. Wang, por acreditar obsessivamente que seu filho vai acordar, ela fica presa em um tipo de coma purgatório próprio numa escola, onde crianças de seu passado emergem para provocá-la e testá-la, pondo em dúvida se Amy será capaz de salvar seu filho e deixar aquele pesadelo. O bagulho é sinistro, viu? A Escola é dirigido e escrito pelo desconhecido Storm Ashwood. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau! Thank you.